aí galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês os maiores feitos do principal Homem-Aranha dos quadrinhos, o Peter Parker do universo 616 da Marvel. Como o novo jogo do Homem-Aranha para PlayStation 4 foi lançado recentemente, eu achei uma boa ideia fazer esse vídeo aqui pra vocês. Pois bem, o Peter Parker era um jovem nerd que sofria bullying na escola e que durante uma exposição de ciências acabou sendo picado por uma aranha radioativa. Por conta disso, ele acabou recebendo incríveis poderes, tais como super força, super agilidade, a capacidade de andar pelas paredes, entre outras habilidades formidáveis. Além disso, com o uso de tecnologia e graças à sua mega inteligência, o Peter conseguiu criar um lançador de teias que faz com que ele se balance pela cidade de Nova York e consiga capturar os inimigos. Mas beleza, apesar dele não ser um semideus, ou não ser um alienígena que usa capa, ou não ser um cara grande, forte e verde, o Homem-Aranha ainda assim possui vários feitos incríveis. É claro que não são coisas como mover um planeta ou destruir uma galáxia, mas nas suas devidas proporções são sim feitos muito incríveis. E assim como eu fiz com o vídeo dos maiores feitos do Flash, caso você não tenha assistido é só clicar no card aqui em cima também porque tá ó, formidável. Eu vou começar falando de feitos menores e conforme o desenrolar do vídeo, os feitos vão ficando cada vez mais incríveis, demorou? Então já sapeca o like aqui embaixo e aproveita e se inscreve no canal, porque se inscrevendo, você entra pra equipe Super Hero e se torna um Hunter também. Bom, pra começarmos de leve, o Peter Parker já foi capaz de agarrar e arrancar um hidrante com uma mega facilidade, só pra apagar o fogo do Tocha Humana. Durante uma briga que o Homem-Aranha estava tendo com o Justiceiro, ele conseguiu arremessar o cara a uma distância incrível. Ele só pegou e jogou pra cima o Frank Castle, que praticamente levantou voo. Ele foi muito alto. Em um ataque que o nosso herói estava sofrendo, ele pôde levantar um carro com vários dos seus inimigos em cima, e ainda arremessou longe. O bagulho voou, mano, esmagou todo mundo na parede. Por falar em lançar carros, o Homem-Aranha já foi capaz de lançar uma caminhonete em cima do Morlun, o vampiro que é um inimigo super poderoso, e esse ato esmagou o vilão contra a parede também. E não é só carro e caminhonete que o amigão da vizinhança já lançou nos quadrinhos não, ele já conseguiu erguer um carro militar blindado com uma facilidade imensa. Com a sua teia, ele já foi capaz de puxar um caminhão e jogá-lo contra o seu inimigo. Detalhe, isso foi feito apenas com uma mão. Utilizando a sua incrível força, ele pôde suportar o peso de um vagão de trem sobre a sua cabeça. E ele não só segura, como também amassa as ferragens sem nenhum problema. Como se isso já não fosse legal o suficiente, o Aranha já segurou um trilho completo de carrinhos de uma montanha-russa que voaram na sua direção. Tipo, os carrinhos não estavam parados, eles caíram em cima dele em alta velocidade. E ele conseguiu parar como se não fosse nada. Agora, saindo dessa linha de carros, automóveis, meios de transportes em geral, o Homem-Aranha já foi capaz de segurar coisa muito mais pesada que isso. Como, por exemplo, na vez que um guindaste estava caindo em cima da população e com as suas teias ele foi capaz de segurar e evitar que algo pior acontecesse. Ou também, temos outro exemplo de quando um vilão derrubou rochas de cima de um prédio. Todo esse entulho pesava algumas toneladas. E mesmo assim, o Peter conseguiu segurar e impedir que caísse nos cidadãos. E ele não é só bom em segurar, como também em derrubar. Igual na vez em que somente com suas teias e com sua força, ele conseguiu derrubar em cima do Venom um prédio inteiro que estava abandonado. Tem noção? O prédio estava lá quietinho e ele conseguiu abalar todas as estruturas somente puxando. Mas beleza, vai, eu tô ligado que vocês querem saber quanto que vale o soco desse cara. Vocês querem saber o que é a porrada dele, na verdade? Ó, e fala pra você, o punho desse aracnídeo aí é tão bom que ele poderia ser até conhecido como One Punch Man. Isso porque ele já derrubou vários inimigos com apenas um soco. Pra começar, com apenas um pequeno peteleco, só com o seu dedo, ele foi capaz de nocautear um bandido que iria atacá-lo por trás. Só com um soco, ele nocauteou o poderoso Rei do Crime, um vilão que é casca grossa e difícil demais de nocautear. Além disso, ele já derrotou o vilão Lápide com apenas um soco também. Isso que, no começo da história, o vilão tinha sido atingido por um lança-míssil e não tinha sofrido nenhum dano, mas já com o soco do Aranha, ele não aguentou e desmaiou. E tem mais, galera. O Cabeça de Teia também já conseguiu quebrar uma blindagem que o Duende Macabro estava se protegendo. Mas não era uma blindagem comum.
Era uma blindagem que suportava até mesmo um tiro de canhão, mas não suportou a força do nosso herói. Bom, Hunters, e o Homem-Aranha, ele não é somente forte, e a sua força sim, né, tem que se admirar porque é uma coisa formidável, mas a sua durabilidade também é uma coisa muito impressionante, a sua resistência é coisa de outro mundo. Só pra vocês terem ideia, quando um homem foi socar a sua barriga, nada lhe aconteceu. Porém, o homem acabou com as 2 mãos quebradas. Até mesmo o Justiceiro já tentou socar o Peter Parker com toda a sua força, mas os seus socos não faziam nenhum efeito sequer. Era a mesma coisa que nada. E faz sentido os socos de pessoas normais não fazerem efeito nele, até porque ele suportou vários socos do vilão Controlador, que no momento da briga estava com uma força de mais de 400 pessoas. Teve uma vez que o Electro jogou vários carros de uma vez em cima do Aranha e também não adiantou. Alguns segundos depois, ele já estava lá de pé e pronto para continuar a briga. Até mesmo o Pisado, ele não foi derrotado, mano. Pois é, apesar de parecer engraçado o Homem-Aranha ter sido pisado por alguém, isso realmente aconteceu nos quadrinhos. O Golias foi quem quase amassou ele. E eu disse quase porque mesmo com o pisão, o Peter ainda se levantou e saiu de boa. O Homem-Aranha foi capaz de suportar a explosão de um prédio. Pois é, havia uma bomba que destruiu todo o lugar. As coisas pegaram fogo e muita coisa chegou a evaporar. Mas o nosso querido estava lá, firme e forte, apesar do seu uniforme estar todo bagaçado. E não é só isso, meus Hunters, não é não. Isso porque ele suportou a explosão de um míssil. Pois é, apesar dele ter sido lançado para longe com o impacto da explosão, o cara não morreu e ficou bem em pouquíssimo tempo. Uma coisa impressionante e bem curiosa é que uma vez o Peter Parker resistiu ao ser mergulhado dentro de um poço químico cheio de ácido.